Está no ar o podcast Escolha a Vida. Que bom ter você aí nos assistindo mais uma vez. Quem já é fiel ao nosso podcast, a gente acolhe. E quem aí está assistindo pela primeira vez, também dá uma olhadinha nos nossos EPs anteriores, que tem muita informação bacana. O podcast Escolha a Vida, hoje, do SEDAP, vai falar sobre o programa de cisternas. A retomada desse programa tão importante para o nosso semiárido. E aí, para falar do programa de cisterna hoje, o coordenador geral do SEDAP, que já esteve aqui em outro podcast anterior, trazendo a história do SEDAP, e também a coordenadora do Conselho de Desenvolvimento Rural, lá de Poção. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Oi, Felipe, muito obrigado. Obrigado aos senhores internautas, né, e senhoras internautas também, por essa oportunidade de estarmos aqui dialogando, discutindo, conversando, alinhando sobre a retomada do programa Cisterna, que é um momento ímpar na vida de muitos agricultores e agricultoras. Obrigado, Nipson. Nipson já é de casa, né, Nipson? Já vive por aqui, né? há um bocadinho de tempo, né? A gente está tentando, Felipe, inclusive ainda se habituar com toda essa parafernália de câmeras, de microfones, né? Mas vamos que vamos. Mas vamos lá. Marli, seja bem-vinda. Obrigada, Felipe. Meu nome é Marli, né? E estou aqui pela primeira vez para falar da retomada da importância do programa, da retomada do programa de cisterna. Seja bem-vinda e assim, esse espaço justamente esse podcast é para que vocês dos municípios, das comunidades, dos conselhos possam vir aqui e a gente possa dialogar mesmo sobre esses assuntos, né? O objetivo desse podcast é dar visibilidade a quem realmente precisa ser visto, que são as pessoas que estão na militância, discutindo as políticas públicas, falando sobre elas, e eu acho que isso é muito importante, né, Nipson? Isso. Eu tenho acompanhado os podcasts de gravação, né, que são gravados pelo SEDAP, que estão postados a cada quinzena, não é isso? E que ficam lá, né? Então eu peço a todos os internautas que, de vez ou outra, voltem lá, assistam, reassistam, revejam as nossas matérias, né? E o fato de estar trazendo pessoas dos municípios, da base, que fazem a política acontecer lá na base, é muito interessante, porque a gente também mostra o rosto do nosso público, das pessoas que o SEDAP hoje tem atuação direta, né? E aí também a valorização, inclusive. A Marli está aqui enquanto conselho, que é o lugar do controle social dentro da política voltada para o homem e para a mulher do campo, né? E aí ela vem aqui, é óbvio, mostra o rosto dela, mas por trás tem várias outras pessoas, né? As comunidades, porque hoje Marli está na comissão do programa de cisternas, sim, lá no município de Poção, não é isso, Marli? Sim, estou sim. Estou como coordenadora do conselho, estou na comissão, também estou presidente de uma associação, né, assim como as outras associações também acompanham esse programa lá também, né? Uhum. Que a gente... Qual é a associação, Marli, que você está hoje? Eu estou na Associação do Candeeiro. Do Candeeiro. Do Candeeiro. Certo. Mas nós vamos começar falando sobre o P1MC, Programa 1 Milhão de Cisternas. Nipson, onde nasce esse programa e por que ele nasce? Então, Felipe, há 30 anos atrás houve um movimento muito forte para pensar um pouco esse Nordeste, nessa região semiárida que nós convivemos, né? E houve inclusive uma ocupação do prédio da Sudene para chamar a atenção do governo para que de fato houvesse uma atenção, um olhar para a região semiárida, né? Porque já passamos por grandes secas, dificílimas, né? Inclusive com mortandade de pessoas. Hoje não mais. De uns anos para cá, inclusive depois desse processo de redemocratização do país e a partir dos governos, né, de esquerda, a gente consegue de fato diminuir isso e a gente não tem dados de mortandade de pessoas. Como se a gente for ver na história do nosso semiárido, do nosso Nordeste, morreram muita gente, né? E há 30 anos, a ASA, a Articulação do Semiárido Brasileiro, esse fórum de debate de organizações, que são mais de 3.000 organizações que compõem a rede ASA, ela nos ajuda um pouco a construir uma política voltada e pensada
na perspectiva da incidência junto ao governo para pensar o semiárido brasileiro, que hoje ele vai até o norte de Minas. Né? Então, quer dizer, cada vez mais, e aí traz a implicação da questão das mudanças climáticas, porque nós temos aí um componente muito sério, que é a questão do desmatamento, que provoca a erosão, que provoca a desertificação, que é um debate que depois a gente pode, inclusive, Felipe, tá provocando aqui, trazendo especialista para tratar desse assunto. Né? E aí, só que a ASA ela não conseguia executar, ela não tem um poder jurídico, e fundou a P1MC, Associação Programa 1 Milhão de Cisterna. Claro que isso, à época, nesses 20 anos de programa, né, porque a P1MC ela tem um pouco dessa história, né, a ASA de 30 anos, a P1MC 20 anos a partir dos programas, a gente consegue mais de 1 milhão de cisternas no nosso semiárido brasileiro. Então isso é um impacto muito grande na vida de mulheres e homens. A meta era 1 milhão, né? 1 milhão. E aí essa meta foi... Hoje superamos, porque além da primeira água, a gente tem a cisterna de produção, que a gente chama o P1+2, né? E nós temos a cisterna nas escolas também. Então esse 1 milhão, ele ultrapassa já, né? Então ele chega a muitas famílias. Um primeiro recorte para atender a segurança hídrica da família. Um segundo para a produção, né? A segurança alimentar e a garantia de escoamento da produção. E um terceiro que é para garantir o pleno e bom funcionamento das escolas rurais. Nem toda escola nossa do semiárido tem uma cisterna de 52 mil litros, mas a gente tem tentado chegar a todas elas, e agora, inclusive, algumas organizações ligadas à ASA vão retomar também o programa Cisternas. Né? Aí você traz uma questão muito importante que talvez quem está em casa está se perguntando. Se o programa atingiu a meta de 1 milhão de cisternas à época, por que hoje a gente tem esse déficit de 400 mil cisternas ou mais? As famílias vão crescendo, as casas vão sendo construindo novas casas nos terrenos das próprias famílias, né? Os filhos, os netos vão casando, vão construindo suas habitações, essa coisa toda, e vai sempre essa crescente da necessidade. Hoje a gente não tem uma universalização de fato da cisterna de primeira água. É necessário que a gente esteja sempre, e aí o papel do conselho de fato de estar olhando, levantando esse dado para a gente ter essa informação da demanda que se necessita, né? Porque todo dia a gente constrói casa, né? Graças a Deus as famílias crescem, os filhos, os netos casam, formam famílias, e tem a necessidade também de manter ou minimamente garantir essa questão hídrica, essa segurança hídrica. Marli, qual a importância do programa de cisterna para as famílias do semiárido? Você, enquanto moradora de área rural, né, enquanto liderança também, como é que você pode falar sobre isso? A importância desse programa de cisterna é para aliviar o sofrimento dessas pessoas que moram na zona rural. A gente visita casas que as pessoas andam até 3 quilômetros para pegar água para beber. Absurdo. Coisa E com crianças pequenas, às vezes não tem nem com quem deixar, ou tem que levar as crianças para pegar essa água. E assim, esse programa, ele foi uma bênção na zona rural, porque é muito difícil para a gente que mora na zona rural e não tem uma água de boa qualidade para se beber. Muitas vezes as crianças bebiam água de cacimba, de barreiro, adoecia, e hoje não tem mais esse problema. Uma pergunta, você tem cisterna na sua casa? Tenho, sim. E faz a boa utilização da água e da cisterna? Com certeza. Eu tenho a primeira água e tenho a segunda água, que é a segunda água é o calçadão, calçadão. Nipson, é isso, né? Isso. É a segunda água. Pronto. Então, agora tem atores envolvidos. Por trás desse processo tem uma cadeia de pessoas envolvidas. Quem são os atores que estão envolvidos hoje no programa? Então, Felipe, o programa, quando ele é desenhado, e aí a gente teve a oportunidade de participar agora, na verdade, na eleição do Lula, do processo de transição, tinha uma equipe da ASA, tinha pessoas vinculadas à ASA que pensam semiárido lá dentro do momento da transição. Né? Então, esse momento ele também ajudou um pouco na construção ou na retomada desse programa para o semiárido brasileiro. Então, quando o programa ele é composto, ele vem com vários componentes. Né? Os componentes que ele traz para dentro do programa, que é muito denso, não é só a cisterna por si, a construção por si. Ele tem todo um aspecto construtivista do ponto de vista educacional das pessoas. Então,
Ele traz alguns componentes, tipo a capacitação de pedreiros, ele traz a capacitação de RH das famílias, ele traz a questão da comunicação, isso que a gente está fazendo agora está dentro do processo de comunicação. A gente está divulgando a ação do projeto. Ele traz a questão das construções, né, que tem um vínculo, que está aí, tá ligado, né, na questão da contratação de fornecedor, na contratação das famílias que vão, dos agricultores e agricultores que vão trabalhar na execução desse processo, né? Tem um envolvimento da família também, que está como servente nesse processo. As capacitações, a gente tem a formação da comissão, que é importante, um importante componente também para ajudar no processo de fiscalização, de monitoramento das ações, né? Então, esse projeto, se a gente só fizesse a cisterna na casa da família e fosse embora, talvez ele não tivesse tanto, não se desse tanto valor a isso, porque tem toda uma questão educacional, educativa por trás disso, né? Sim. Então, o programa ele visa isso, trazer a família para a roda, fazer ela compreender essa região semiárida. Essa região, por que é necessário uma cisterna de 16 mil litros? Na minha casa, né, a Marli está de prova aqui, que ela não tem um conforto, porque a outra água, a água para usos, ela tem que fazer um certo esforço. Mas pelo menos a água para segurança hídrica e trazer saúde para a família, a gente sabendo que a água é um dos maiores transmissores, água contaminada, claro, Uhum. né, de doenças, né? Pelo menos a família está com a segurança que ela vai passar um ano tendo água para beber, cozinhar e escovar os dentes. Água boa. Uhum. Marli, e aí nesse sentido, a gente entende que o programa de cisterna é uma política pública. E o Conselho é uma importante ferramenta para olhar para essas políticas públicas e ver a sua efetividade, se estão acontecendo, né? Como é que foi essa discussão no espaço do Conselho, da cisterna? Vocês estão em diálogo constante com o SEDAP, porque o SEDAP é a entidade executora que está lá em Poção executando. Mas aí vocês tiveram essa parceria de estar conversando com o SEDAP com vocês, chegou lá até vocês. Como é que está se dando isso? O diálogo está fluindo? Já está acontecendo as coisas? Os cadastros já estão sendo feitos? Sim, Felipe, nós tivemos sim essa parceria com o SEDAP. De início, tivemos uma reunião, né, com todas as comunidades rurais, representantes das comunidades rurais, e o SEDAP, onde apresentou o projeto, né, como seria executado, e estamos sim fazendo as visitas, Conselho, SEDAP, fazendo as visitas nas casas das famílias, vendo aquela família que se enquadra no programa, tentando fazer o possível para não excluir ninguém, só quem não se enquadra mesmo, procurando trazer para construir na casa das famílias que necessitam mesmo, naquelas que tem comunidade que é muito distante. Uhum. É ali que as famílias precisam, num lugar muito difícil de chegar, vai ser até difícil de chegar material, mas assim, a gente se comprometeu, eu me comprometi de chegar com esse material até a casa da família, para que ela não perca essa cisterna, que não perca esse bem, onde vai levar um bem enorme para essas famílias. Uhum. São mães que mãe e pai, digamos assim, né, que é a chefe da família. Casas que têm 5, 6 crianças que precisam dessa cisterna. E a gente vai fazer de tudo para que ela chegue até ela. E a parceria com o SEDAP tá ótima. Ô, Nibson, Marli já entra num ponto que é bem importante. O programa, não é o SEDAP que, de repente, cria, sei lá, da cabeça da coordenação aqui de todo mundo os critérios de exigibilidade. O programa, propriamente dito, ele já traz uma gama de indicações que vão mostrar quem são essas famílias que vão ser beneficiárias. Aí eu queria que tu trouxesse um pouco para nós esse panorama. Como é que acontece esse mapeamento, né? Essas famílias, de fato, quem são? Porque, às vezes, uma família não recebe, a outra recebe. Então, é importantíssimo em trazer esse ponto para cá, a título de esclarecimento, né, Felipe? Porque isso já vem um termo de referência, na verdade, não um termo de referência, uma normativa do governo federal, apontando, né? Então, o critério primário é o CAD único. Então, essa família que se enquadra, né, nos programas do governo através do CAD único, são as famílias prioritárias do programa.
tá? E aí ela segue com uma série de critérios, porque como a gente não consegue chegar à demanda toda, por exemplo, o SEDAP está executando agora esse contrato 02 2023, né, que nós assinamos ali em meados de novembro, dezembro, e a gente está em campo justamente nisso que Marli traz. A gente, para não trabalhar sozinho e atender de fato essa demanda que nos é exigido, nós precisamos formar uma comissão municipal. E essa comissão municipal nada mais nada menos do que tiramos da reunião do conselho, onde nos oportunizou tirar uma comissão municipal. Quem são essas pessoas que estão na comissão municipal? Aquelas pessoas que de fato reconhecem o território, reconhecem as famílias em alta vulnerabilidade. Sim. Então tá a questão, CadÚnico, você tem o CadÚnico para poder entrar no programa do governo, né? E aí quem hoje se inscreve no CadÚnico, se cadastra no CadÚnico, sabe todos os critérios que são exigidos para estar no CadÚnico. Para receber o programa Cisterna, famílias em situação de vulnerabilidade mesmo, e alta vulnerabilidade, né, que a gente encontra lá as margens, que está mesmo nas divisas com os outros municípios, que não tem uma atenção de uma política pública nem de um município nem de outra, do ponto de vista do recurso hídrico, né? As mães que são solo também, né? A gente tem essa situação de encontrar muita mãe com um número alto de filhos em casa, mas é a mãe solo, né? Pessoas idosas, pessoas com deficiência, arrimo de família, número de pessoas na casa, tudo isso é considerado até a gente esgotar toda essa situação de vulnerabilidade que a família vive. Nesse caso da situação com relação à água, porque a água é vida, né? Então a gente tem que levar a vida para todo mundo. Sim, né? com certeza. Então esses critérios eles já vêm desenhados. Não é uma coisa que a gente pensa que pode vir para qualquer um, né? Tem pessoa, todo mundo precisa, Felipe, de alguma coisa. Sim. Né? E tem o querer também das pessoas, porque a gente sabe que hoje há uma crescente muito grande. Apesar de hoje a gente estar num processo de democratização do país, a partir de incluir todo mundo, mas ainda tem gente que vive muito à margem. Sim. Né? Então são muito vulneráveis. Então a gente está tentando atender e chegar a essas pessoas prioritariamente. Tá? Então, para você que chegou agora no nosso podcast e aí adiantou um pouquinho e perdeu alguma conversa, nós estamos falando hoje sobre a retomada do programa de cisternas, esse programa tão importante para o nosso semiárido, e eu estou conversando com Nipson, que é coordenador geral do SEDAP, e com Marli, que é coordenadora do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural lá de Poção e faz parte da comissão municipal lá naquele município. Nós estamos aqui discutindo um pouco sobre esse programa de cisterna. E aí, Marli, uma coisa muito importante é que a família passa por todo um processo de formação educativo para que ela cuide dessa tecnologia. Qual a importância de quando a família recebe a tecnologia, ela ter cuidado no bem que ela está recebendo? Como eu já havia dito, é recurso público. Então, zelar por ele é de fato muito importante. Até porque a água da cisterna de 16 mil litros, ela é exclusiva para consumo. Se a gente não cuida, acaba que aquela água, muitas vezes, pode ficar imprópria para o consumo. Então, tem que ter cuidado. Como é isso? Como as pessoas devem olhar para esse bem quando ela receber, quando tiver construída a sua cisterna? Bom, Felipe, a importância desse cuidado é para o bem das famílias que recebem, né, para o próprio bem. Porque se ela não cuida da sua água, então ela vai continuar tendo problema até de saúde, não é verdade? Com sua família, com seus filhos, com suas crianças. Então, a importância é que a cisterna continue sempre pintada, com a fechada, né, com a tampa da cisterna. Tem gente que deixa para lá, enferruja, quebra a tampa, né? E que as pessoas tenham esse cuidado para que não aconteça com isso. E também a cisterna, ela o dinheiro é nosso, né? O dinheiro que é para construir a cisterna é nosso, então a gente tem que cuidar do nosso dinheiro, não é verdade? Porque não é o governo que está dando, isso é uma volta dos nossos impostos. Então as pessoas têm que ter esse cuidado, ter esse pensamento, tanto da saúde da família,
e o cuidado do bem tão precioso que você ganhou. Muito bem. Ô, Nipson, e trazendo essa fala de Marli, a gente sabe que o programa, ele vem aí desde 99, teve todo um percurso. Só que quando ele foi criado, ele não recebia financiamento público, né? Ele Isso. começou a receber financiamento público em 2003, a partir do governo Lula. E aí ele vem durante os governos sendo com recursos a partir do MDS, né? Do Ministério do Desenvolvimento, perdão. Só que ele passou um período muito esquecido. E isso fez com que esse déficit acabasse, né, aumentando. Eu fico me perguntando, qual é o objetivo da gente saber que o povo precisa de uma tecnologia que salvou tantas vidas e que tirou tanta gente da situação de sede e de mortandade e a gente esquece do programa, Nipson? Pois é, Felipe, uma luta, né? Esse processo, essa linha do tempo que a gente se refere, desde a ASA, a PUMC, né? Tudo isso, que é isso, como você diz assim, antes a gente não tinha recurso público. As organizações existentes de convênio semiárido, por exemplo, o SEDAP. SEDAP sempre trabalhou com cooperação internacional, então, vez ou outra, a gente conseguia um financiamento. Agora há pouco nós conseguimos com a TCHEI, 110 cisternas de placa, né? Veio da cooperação internacional. E nesse período que o desgoverno aí passado, de fato, que não trouxe atenção para a população mais carente, principalmente do nosso Nordeste, do nosso semiárido, né? E é isso que você diz assim, eu não entendo como é que não se olha para esse povo, que é votante, que são as pessoas que votam, né? Que precisam de resposta, que precisam de políticas, precisam de normatização, precisam de fiscalização, precisam de controle social, precisam de políticas voltadas para o bem-estar Que, acima da de tudo, são população. humanos. Humanos, né? Humanos, né? É sobre isso. Mas aí talvez uma ilustração muito forte que a gente pode trazer esse comparativo é essa relação ainda do caminhão-pipa, né? A família que não tem uma cisterna para armazenamento de água da chuva, que vai garantir a ela até um ano com água de qualidade para consumo humano, para beber, cozinhar e escovar os dentes, ela fica atrelada a um pedido, a humilhação, né? Que alguém mande um carro para que possa abastecer a família. E isso cria um vínculo, né? Cria um vínculo como é que se diz? Fica atrelado, né? O voto fica atrelado. Então, nós no Nordeste ainda temos isso muito forte. Claro que está diminuindo, né? E talvez um dos componentes que o projeto ajuda a gente a conscientizar nossas pessoas são a capacitação em gerenciamento dos recursos hídricos. Que a gente traz a política pública à tona, né? O que de fato é direito, o que é de fato dever, né? E onde a gente pode chegar. Isso que Marli traz é muito importante, a gente entender isso, essa política pública. Eu acompanhei agora alguns GRH nos últimos dias, e aí foi no período do Natal, Felipe. E quando eu chegava lá, o pessoal dizia assim: Papai Noel está me dando um presente, que é uma cisterna. Não é bem isso, não é sobre isso que a gente está falando, né? De fato, ninguém ganha nada, ninguém está ganhando nada. Isso aqui é uma política que tem que ser voltada para onde se tem necessidade, claro. Cada território com suas especificidades, o governo deveria atender essas especificidades. No caso do Nordeste, no caso do semiárido, a questão hídrica é primordial. Né? Ô Marli, o cenário muda muito, né? Eu acredito que você tenha em mente histórias do seu pai, dos seus avós, dessa questão das secas, né? E você mesmo traz ainda que ainda hoje as pessoas andam muito distante para poder carregar água, né? Mas o cenário ele muda muito a partir desse processo da chegada das cisternas. Com né? certeza. Eu sou paraibana. Uhum. Eu sou de São Sebastião do Umbuzeiro, certo? Nasci, praticamente me criei lá. Quando eu vim para Poção, eu estava com 14 anos. E até aí, a gente saía de casa 4 horas da manhã, eu, minha mãe e minha tia, para pegar uma lata d'água na cabeça para beber. Quando a gente chegava em casa, era 7 horas da manhã. Né? Nossa. E hoje, depois desses programas de cisterna, dificilmente, né, tem alguém que faça isso. Ainda existe. Mas, assim, se eu não tenho minha cisterna, mas o vizinho tem, né, o vizinho deixa eu pegar uma lata d'água lá para beber. Então, assim, mudou bastante, mudou muito, né, esse sofrimento. Eu falo isso que é sofrimento porque eu já passei por isso, né? Minha avó passou, meus pais passaram, então é muito difícil.
Foi bom ter trazido você aqui para Muito, você muito trazer bom, esse Felipe. testemunho, né? Quando a gente traz um testemunho como esse, isso, né, isso. reconhece de fato o Porque, valor de de uma fato, assistência. quem esteve lá na zona rural, eu digo isso porque eu também sou cria da área rural, Da hora Nilson. rural, sim. E eu também lembro muito da minha avó, das minhas tias, fazendo esse processo de carregar água lá de outro sítio para a gente poder beber. E isso quando o dono do poço não proibia de pegar água. Porque quando ele proibia, a gente tinha que ver se tinha no barreiro mais perto de casa, que não era tão perto assim. São muitas histórias. Verdade. Minha gente, a gente tá quase chegando no finalzinho desse Passa podcast. rápido, né, Felipe? Eu Oxe, pensei que ia demais. passar. Mas, Nipson, eu queria que tu trouxesse só algumas características de como é essa cisterna, porque muita gente que está em casa não sabe como é. Sim. Pensa, por que a cisterna é nesse formato? Por que ela não é construída de alvenaria, mas é com placas? Tem toda uma história por trás disso, né? Eu também gostaria que a Marli me ajudasse também, que ela também acompanhou durante muito tempo alguns programas, né? Então, Felipe, essa cisterna foi desenvolvida, inclusive, por um pedreiro que, como tanta gente que sai do Nordeste para ir tentar a vida em São Paulo, né? Esse cara entrou na construção civil lá fazendo piscinas. E, de repente, dá uma luz na cabeça dele, ele volta para casa, né? Ele volta para o Nordeste, ele volta para o semiárido e tenta desenvolver um equipamento que consiga segurar água durante muito tempo e de forma barata. E é o mesmo formato que as piscinas, que ele encontrava as piscinas, ele tentou fazer e conseguiu fazer, né? Claro que piscina leva cerâmica, leva, Sim. né? Sai um custo muito mais alto. E ele conseguiu desenvolver isso, e vale salientar que esse cara era analfabeto, viu? Toda inteligência empírica aí do homem e da mulher do campo, né, que a gente às vezes desconhece, e eles têm uma capacidade imensa, né? Uhum. E ele conseguiu desenvolver essa tecnologia, que é tão simples, uma cisterna que tem capacidade de 16 mil litros, né? A intenção da cisterna é, de fato, captação água da chuva, porque ela é circular, ela é redonda, ela tem um cuscuz, né? A gente tem uma alta evaporação aqui no nosso semiárido. Então, ela tem uma cobertura também que é feita do próprio material, né? As placas são feitas em casa, né? Não vem placa de grandes empresas. Todo esse movimento é feito, né, nesse processo educativo, Felipe, de verdade construído junto à família, para ela entender como são esses processos. Então, redonda porque a pressão da água ela não tem cantos para bater, né? Sim. Ela não vai bater no canto da parede, não tem Muito parede para ela legal. bater, ela vai ficar circulando, fazendo toda a pressão de cima para baixo e do lado. Então, essa pressão ela vai ficar, né, coberta, porque vai evaporar menos água possível, a ideia da cobertura aqui, né? E de branco, pintada de branco, justamente para não reter água do sol, Uhum. né? A luz do sol, desculpa, Sim. né? Porque se fosse pintada de preto, claro que aquecia mais, a evaporação ia ser maior. Então o branco ele vai reter, além de ser também um repelente. Você não vê insetos, né, próximo à cisterna quando você pinta ela de branco. E aí outra componente muito, muito importante dentro do processo, ela vem com uma bomba de fluxo manual feita de PVC, para você não ter acesso e contaminar a água que você está bebendo. Sim. Então tem todo um cuidado, né, para criar esse equipamento. Ele é uma coisa que, de fato, pensada por um pedreiro, mas que ele trouxe, assim, sabe, uma riqueza para o nosso semiárido imensurável. O programa é muito... A gente que vai conhecendo o programa vai, de fato, meio que olhando que programa completo, rapaz, sabe? Não só é dar uma cisterna e acabou, é um processo mesmo de libertação, eu diria, porque as pessoas são dadas a conhecer a questão do semiárido, e eu deixo um adendo muito importante. Para que nós tenhamos água da chuva, para que nós tenhamos aí essa questão de ter esse recurso tão importante, a gente tem que olhar também para o nosso bioma. Cuidado com a caatinga. Nós estamos num processo de descuidado com o bioma que é muito grande, né? E aí a gente fala muito em combater, mas a gente precisa conviver com esse bioma, conviver com um olhar de amor, de cuidado, de quem cuida de uma casa que é nossa. Porque se a gente não fizer isso, como é que daqui a uns anos vai ter água da chuva, se a chuva está cada vez mais escassa? Aqui chove.
Durante muitos anos, o que a gente não teve foi a capacidade de pensar estratégias Isso. para... E aí vem a ASA, o SEDAP e tantas outras organizações que vai mostrar que é possível a convivência com o semiárido. Mas a gente precisa ter muito cuidado com ele. Chegando às nossas considerações finais, eu queria que vocês trouxessem uma mensagem, uma fala para as pessoas que nos escutaram até agora em relação ao programa, mas em relação também a toda essa nossa vivência, essa nossa militância em prol do bem comum. Eu dizer, enquanto SEDAP, que a partir da sua missão, que é contribuir para esse processo de conscientização sobre essa relação com a convivência, Felipe, que você está trazendo, né? A gente desmistificar aquela história do combate, ninguém combate seca, a gente convive com ela, né? E esses períodos mais secos, mais gritantes, é o que a gente tem que ter um certo cuidado. O SEDAP, há 32 anos, ele vem reafirmando, né? Esse processo dentro do nosso território. Dizer que o programa Cisterna ele fortalece de fato, inclusive a nossa luta e resistência, né, e aí em todos os campos, do campo político, econômico, social, e uma oportunidade que a gente chega às famílias, dizer a essas famílias que de fato abracem esse programa como único, né, único na vida de cada um e cada uma, que de fato esse zelo por esse equipamento, que passa a ser um componente da casa, né, não é a minha cisterna não. É a vida que está circulando ali a partir disso, e que de fato a gente valorize muito. O recurso público é dinheiro nosso, muito sacrifício, muita luta para chegar onde a gente chegou agora, e não vamos deixar a peteca cair, vamos continuar em frente, o programa está aí, a gente está muito contente, muito feliz, Marli, porque a gente vai conseguir chegar em Poção, em Cearó, em Belo Jardim, em Arco Verde, né, enquanto SEDAP executando essa ação, e a gente quer de fato ver a alegria no rosto das pessoas, dos agricultores e agricultoras, Felipe. Com certeza. Marli. Felipe, como a gente estava falando do cuidado, né? Assim como a família tem que cuidar da cisterna, também tem que cuidar do meio ambiente, né? Da nossa caatinga, como você estava falando. Porque se a gente não cuida do meio ambiente também, nós não vamos ter chuva, não vamos ter água para abastecer nossa cisterna, né? Para encher nossa cisterna. E assim, quero pedir às famílias que forem contempladas com esse cisterna, que cuidem como se fosse a sua casa, não é verdade? Como se fosse a sua casa. E assim, eu também quero agradecer às famílias que nos acolhem, né, nas suas casas, deixa a gente entrar, que conversa, as que não são contempladas, que não se enquadram no programa, elas aceitam e a gente fala, pronto, no próximo programa você vai se enquadrar, às vezes por o tamanho da casa, e elas aceitam e agradecem por a visita da gente, certo? Quero agradecer também às lideranças, né? As lideranças rurais de Poção, que nos ajudam, né? Está ajudando o SEDAP, o Conselho, levando até as famílias e com aquele cuidado de beneficiar sempre as famílias que precisam. Eu que agradeço a vocês, o SEDAP que agradece a todos por ter acompanhado o nosso podcast sobre a retomada do programa de cisternas. Nós também, enquanto SEDAP, agradecemos a ASA Brasil, a Articulação do Semiárido Brasileiro, pela luta, né, junto às entidades da sociedade civil. Agradecemos a Associação do Programa 1 Milhão de Cisternas, a PUMC. Agradecemos também ao Ministério do Desenvolvimento Social, muito importante nesse processo de repasse dos recursos públicos. Agradecemos à Misério, a nossa parceira do SEDAP, que aí há anos vem contribuindo para a transformação social e política. Agradecemos também a CHEI, agradecemos as emendas parlamentares, que nós conseguimos através também do deputado Valdemar. Agradecemos ao Banco do Nordeste, através do Fundesc, e agradecemos à ADEP, a Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco. E principalmente a vocês que estão em casa, aos nossos agricultores e agricultoras, homem e mulher do campo, que traz em seu rosto, em suas mãos, em sua força, a resiliência do povo nordestino. Um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus, fiquem na paz.